Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 795 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, gente, acesse legislaçãointegrada.com.br e venha aproveitar a Black Friday do Clube da Lei. Última semana da Black Friday, dia 30 de novembro acaba. E, gente, melhor oferta da nossa história de longe. Ao adquirir o Clube da Lei, seja o plano manual por R$ 297 ou o plano semestral por R$ 257, você leva gratuitamente o mapa do aprovado, que é um curso que normalmente custa R$ 257. Então, até 50% de desconto, uma super oferta, um super desconto. E com certeza nesse combo você vai aprender a tirar o melhor proveito possível do seu material. E além disso, vai aprender a se organizar em todas as etapas do seu estudo. Então vem, aproveita que eu estou te aguardando no Clube da Lei. Último convite, rapidinho, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que publicar é mais fácil do que você imaginava e muitas vezes pode ser aquele TCC, aquela monografia que já estava ali na gaveta, às vezes uma dissertação de mestrado, um artigo, e nós conseguimos transformar isso em um livro sem tanta burocracia. É um processo rápido, simples e por valores justos. Então vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Sem mais delongas, vamos ao primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje é um recurso repetitivo, foi inserido no Código de Processo Civil e ficou da seguinte forma: a majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11 do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação. Meus amigos, o artigo 85, parágrafo 11, trata dos tais dos honorários recursais. Veja só, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. É o artigo 85. Parágrafo 11, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Primeiro ponto, é uma possibilidade de majoração de honorários. Então, só se majora aquilo que já existe. Se não houve fixação de honorários na sentença, no recurso não vai haver também fixação de honorários. Então, não vai haver majoração de honorários. Primeiro ponto, tá? Então, tem que ter existido uma fixação de honorários lá na sentença. Segundo ponto, a majoração deve levar em consideração o máximo que está previsto lá nos parágrafos 2º e 3º. Então, nas ações em geral, mínimo de 10% e máximo de 20%. Então, se fixou em 10% na sentença, pode, por exemplo, no recurso, majorar para 12%, para 15%. E no parágrafo 3º, né, que são as ações contra a fazenda pública, aí vai depender do proveito econômico, mas vai de um percentual de 10% a 20%, quando o proveito econômico é de até 200 salários mínimos, até 1% a 3%, quando o proveito econômico é de até 100 salários mínimos. Vamos para um caso concreto adaptado. O José propôs uma ação em face do Alírio, obtendo uma sentença de procedência. A sentença também condenou o Alírio a pagar honorários de sucumbência em 10% do valor da condenação. O que o Alírio fez? O Alírio apelou. Na apelação, o Alírio obteve uma procedência parcial
conseguindo, na verdade, uma mínima alteração do resultado do julgamento. Que essa alteração foi tão mínima que ela foi restrita aos consectários da condenação. Pergunta-se: será possível majorar os honorários devidos por alírio? Então, é possível aplicar o artigo 85, parágrafo 11, para majorar esses honorários em sede recursal? Não é possível. Sabe por quê, gente? Porque tem que ter existido um integral desprovimento ou não conhecimento do recurso pelo tribunal, para que sejam majorados os honorários em sede recursal. Ah, mas o êxito foi mínimo, mesmo assim teve êxito. Então, se teve êxito, não serão majorados os honorários devidos pelo indivíduo que recorreu. O STJ entendeu, gente, que isso é uma posição até de segurança jurídica do tribunal. Porque senão, olha só o termo que foi utilizado, é um termo interessante. Seria um caminho de perturbadora insegurança jurídica ter que fomentar infindáveis discussões acerca de a partir de que ponto a modificação do resultado seria suficiente para deixar de majorar os honorários de sucumbenciais que foram previamente fixados. Então, para fugir desse debate que seria, conforme as palavras do relator, de perturbadora insegurança jurídica, fixou-se aqui o mais seguro. Se teve algum nível de alteração, então houve algum nível de provimento, não se majora os honorários. Como é que ficou o destaque? A majoração dos honorários de sucumbência, prevista no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11 do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação. O próximo julgado do dia foi inserido no Código Civil, é da Corte Especial do STJ, e o destaque ficou da seguinte forma: a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. Vamos lá. Primeiro ponto, prescrição intercorrente. Como é que funciona isso no processo civil? A prescrição intercorrente ela está prevista lá no artigo 921 do Código de Processo Civil. O termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. E aí, essa prescrição ela pode ser suspensa uma única vez pelo prazo de até 1 ano. Passado esse 1 ano, ela volta a correr. E o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição do direito em si. Certo. Agora vamos imaginar aqui uma situação. O indivíduo ganhou a ação, começou a executar, não localizou bens, e aí passou um tempo e prescreveu. Houve a prescrição intercorrente. Seria possível, além disso, ainda condenar o exequente em honorários de sucumbência? Gente, aí seria a piada da piada, né? O indivíduo, ele ganhou a ação, ele tentou executar, ele não conseguiu localizar bens do devedor e ele ainda tem que pagar honorário de sucumbência ao advogado do devedor? Aí é demais. Então, isso não é possível. Mas o caso concreto ainda tem uma especificidade. Qual é? No caso concreto, o exequente resistiu ao reconhecimento da prescrição intercorrente, então ele recorreu da decisão. E o advogado da outra parte tentou realizar um distinguish de dizer, olha, ele recorreu da decisão e ele perdeu o recurso. Então, nesse caso aqui, ele deve ser sim condenado em honorários de sucumbência. Tá certo o raciocínio? Não, gente, não tá certo. E aqui uma decisão da Corte Especial por unanimidade, tá? Então, não tem isso de condenar o exequente em honorários de sucumbência depois de reconhecer a prescrição intercorrente da execução, mesmo no caso de resistência. Então, como é que ficou aqui o destaque? A resistência do exequente
ao reconhecimento de prescrição intercorrente, não é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação do ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. Próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido na Lei Complementar 123 de 2006, Estatuto da Micro e Pequena Empresa, e o destaque ficou da seguinte forma: a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis adota, como regra de suas atividades fiscalizatórias, a dupla visita, não elencando a conduta de armazenamento no mesmo ambiente de recipientes de gás liquefeito de petróleo, GLP, cheios e vazios como situação de risco. Então vamos lá, primeiro ponto. O artigo 55, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006, Estatuto da ME e da EPP, traz o critério da dupla visita para a lavratura de autos de infração. O objetivo aqui, gente, é que a fiscalização dessas empresas se dê de uma forma mais inteligente, menos sancionatória e com viés realmente mais educativo, um viés de dar uma possibilidade de correção da infração antes de aplicar propriamente uma multa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e dos Biocombustíveis adota também esse critério de forma expressa. Está lá na resolução 759 de 2018 da ANP. Então, o primeiro ponto do debate é esse. Se aplica o critério da dupla visita na fiscalização da ANP? Sim, inclusive tem resolução 759 de 2018, que traz isso especificamente. O segundo ponto é saber se essa situação do armazenamento no mesmo ambiente de recipiente de gás liquefeito de petróleo cheio e vazio é uma situação de risco ao ponto de excepcionar essa regra da dupla visita. E aí, essa própria resolução 579 de 2018 da ANP traz que não. Por quê? Porque o artigo 3º da resolução traz quais são as situações de alto risco em que não é possível, ou melhor, em que se excepciona essa regra da dupla visita. E essa situação específica não está lá prevista. Então, vamos reler o destaque. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e dos Biocombustíveis adota, como regra de suas atividades fiscalizatórias, a dupla visita, não elencando a conduta de armazenamento no mesmo ambiente de recipientes de gás liquefeito de petróleo, GLP, cheios e vazios como situação de risco. O próximo julgado de hoje é da segunda turma do STJ. Foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: o recurso que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida seguidamente é manifestamente inadmissível, dupla aplicação do artigo 932, inciso 3 do CPC, devendo ser penalizado com multa de 1% sobre o valor da causa, previsto no artigo 1021, parágrafo 4º do CPC. Meus amigos, temos aqui uma decisão que trata sobre a multa que está prevista lá no artigo 1021, parágrafo 4º do CPC. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor da causa. Então, aqui é uma multa. Quando é que essa multa é aplicada? É no agravo interno, quando ele é manifestamente inadmissível ou improcedente em decisão unânime. É qualquer agravo interno improcedente por decisão unânime que vai ser aplicada a multa? Não. Tem que ser manifestamente inadmissível ou improcedente. Tá? A multa é de 1% a 5% do valor atualizado da causa. Sobre o agravo interno, gente, temos que o artigo 1021, parágrafo 1º, determina que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Esse dispositivo positiva aquilo que já estava na súmula 192 do STJ. É inviável o agravo
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Então tem que ter aqui uma impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. E aí imagina que no caso concreto, houve um agravo interno, não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão, e por isso o agravo interno foi tido por inadmissível. Certo, vai aplicar multa? Não necessariamente. Mas imagina que logo depois teve outro agravo interno. De novo, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão. Aí, gente, já cabe sim a aplicação da multa do artigo 1021, parágrafo 4º. Então, foi isso que foi decidido. Olha só, vamos reler aqui novamente o destaque. O recurso que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida seguidamente é manifestamente inadmissível. Dupla aplicação do 932, inciso 3 do CPC, devendo ser penalizado com multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, prevista no artigo 1021, parágrafo 4º do CPC de 2015. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei nº 6321 de 76, que trata sobre o Programa de Alimentação ao Trabalhador, destaque da seguinte forma: o artigo 186 do Decreto 10854 de 2021, ao restringir a dedução do Plano de Alimentação ao Trabalhador, PAT, a valores pagos a título de alimentação para os trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos, limitada a dedução ao valor de, no máximo, um salário mínimo, incorreu em ilegalidade. Vamos entender. O PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador, foi instituído pela Lei 6321 de 76. Ele tem o objetivo de melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, reduzindo formas de desnutrição e melhorando a saúde, a produtividade. E aí essas empresas que participam do programa podem deduzir do imposto de renda parte dos gastos com a alimentação dos trabalhadores. Até aí tudo ok. O artigo 2º da Lei 6321 traz que os programas de alimentação, a que se refere o artigo anterior, deverão conferir prioridade ao atendimento dos trabalhadores de baixa renda e limitar-se-ão aos contratados pela pessoa jurídica beneficiária. Então, olha só, deve dar prioridade ao atendimento dos trabalhadores de baixa renda. Acontece que um decreto regulamentador, que é o decreto 10854, ele não simplesmente deu prioridade aos trabalhadores de baixa renda. Ele excluiu outros trabalhadores. Então, ele excluiu quem recebe mais de 5 salários mínimos e ainda limitou a dedução do valor ao máximo de um salário mínimo. Então, na verdade, ele trouxe uma limitação além daquela que está prevista em lei. Isso é possível? Não, isso não é possível. Então, trata-se de um decreto ilegal. Vamos reler o destaque? O artigo 186 do Decreto 10854 de 2021, ao restringir a dedução do PAT a valores pagos a título de alimentação para trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos, limitada a dedução ao valor de, no máximo, um salário mínimo, incorreu em ilegalidade. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido na Lei 9610 de 98, Lei dos Direitos Autorais, destaque da seguinte forma: a cobrança de direitos autorais pela execução de obras musicais protegidas em eventos públicos não está condicionada ao objetivo de obtenção de lucro. E aqui, gente, essa controvérsia ela é resolvida com a simples análise do histórico legislativo. Então, hoje, o artigo 68 determina que, sem prévia e expressa autorização do autor titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou literomusicais e fonogramas em representações e execuções públicas. Em algum momento existe aqui a menção ao objetivo de obtenção de lucro? Em nenhum momento. Antigamente sim. Então, sob a égide da redação do artigo 73 da Lei 5988 de 73,
em festas de cunho social e cultural sem cobrança de ingresso e sem contratação de artistas, inexiste proveito econômico e, nesses casos, seria indevida a cobrança, pela lei antiga. Pela lei atual, não. A lei atual, ela não traz esse debate acerca da existência ou não do proveito econômico. Ela suprimiu um trecho que dizia que visem lucro direto ou indireto. Então, atualmente, não existe esse trecho na lei. Então, hoje, mesmo aquele evento que não busca o lucro, ele gera o dever, sim, de pagar os direitos autorais. Então, como é que ficou o destaque, gente? A cobrança de direitos autorais pela execução de obras musicais protegidas em eventos públicos não está condicionada ao objetivo ou obtenção de lucro. O próximo julgado de hoje foi inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, destaque da seguinte forma: a desistência de adoção de criança na fase do estágio de convivência, após significativo lapso temporal, não configura abuso de direito, quando os candidatos a pais não possuem condições financeiras, somado ao fato de a genitora biológica ter contestado o processo de adoção e ter requerido por sucessivas vezes que a criança fosse devolvida ou que lhe fosse deferido o direito de visitação. Gente, vamos lá. Temos no artigo 46 do Estatuto da Criança e do Adolescente que a adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso concreto. Gente, vamos lá. Primeiro ponto aqui, para não confundir. Durante esse estágio de convivência, se houver uma desistência dos pretensos adotantes, existe alguma sanção? Gente, não existe. Vamos ter muito cuidado para não confundir com aquela regra que está lá no artigo 197-E, parágrafo 5º, que ela trata da desistência após o trânsito em julgado da ação de adoção. Olha só. A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou do adolescente após o trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. Então, aqui temos dois casos, né? Desistência da guarda para fins de adoção ou devolução da criança após o trânsito em julgado da sentença de adoção. Aí aqui, de fato, tem uma sanção, exclusão do cadastro de adoção, vedação da renovação da habilitação e etc. Mas estamos tratando aqui de outra situação, né? De uma situação que ainda se está no estágio de convivência. E agora uma peculiaridade que é muito importante, tá? Esses fatos especificamente se deram antes da Lei 13.509 de 2017, que fixou o prazo máximo de 90 dias para o estágio de convivência. Mas lá em 2008, né, que foi quando se deram esses fatos, esse prazo não existia. Então é por isso que os pretensos adotantes estavam já há muito tempo com a criança no estágio de convivência. Mas vamos lá, vamos para um caso concreto adaptado. Imagina que um casal, João e Maria, iniciaram um processo de adoção de uma criança, o Pedro. Durante o estágio de convivência, que durou vários e vários meses, a mãe biológica de Pedro contestou a adoção de forma reiterada, e ela reiteradamente pedia ou a devolução do filho, ou pelo menos que fosse deferido o direito de visitação. Além disso, o João e a Maria descobriram que a criança, não é, o Pedro, sofria de uma doença grave e incurável. E eles tinham poucos recursos econômicos e viviam muito isolados, viviam em um interior aí muito longe dos centros urbanos. E aí eles se sentiram incapazes de prover os cuidados necessários e desistiram. Então decidiram desistir da adoção, devolveram a criança. E aí pergunta-se, existe aqui algum abuso de direito por parte de João e Maria? Existe aqui um dever de indenizar, por exemplo? E a resposta é não.
Primeiro, porque é possível a desistência durante o estágio de convivência. Aqui a situação era agravada porque já estava perdurando muito esse estágio de convivência, então depois de muito tempo é que eles decidiram desistir, mas existiam outras circunstâncias que justificavam. Então, a mãe da criança está a todo momento contestando, pedindo a criança de volta. Isso é uma coisa que pesa muito, muito mesmo. E essa outra situação da doença que se descobriu da criança também pode, em um primeiro momento, parecer algo egoístico, mas não, no caso concreto, eles não tinham bens materiais, né? Não tinham recursos financeiros para arcar com aquilo que essa criança precisaria em termos de tratamento. E além disso, eles viviam isolados, longe de centros urbanos, então eles entenderam que seria muito difícil dar uma vida que essa criança precisaria dar o tratamento necessário para essa criança. E aí soma isso o fato da mãe estar a todo momento contestando esse processo de adoção. Então, de fato, nesse caso concreto, especialmente diante das peculiaridades, entendeu-se que não houve nenhum abuso de direito. Como é que ficou o destaque? A desistência da adoção de criança na fase de estágio de convivência, após significativo lapso temporal, não configura abuso de direito, quando os candidatos a pais não possuam condições financeiras, somado ao fato de a genitora biológica ter contestado o processo de adoção e ter requerido por sucessivas vezes que a criança lhe fosse devolvida ou que lhe fosse deferido o direito de visitação. Próximo julgado de hoje é da quinta turma do STJ, foi inserido na Lei 9474 de 97, implementação do Estatuto dos Refugiados, e o destaque ficou da seguinte forma: ainda que tenha sido indeferido o pedido de refúgio, a concessão de residência permanente ao estrangeiro equivale a uma anistia legal para os crimes de uso de documento falso e falsificação de documento público, conforme estabelecido no artigo 10, parágrafo 1º da Lei 9474 de 97 em relação aos refugiados. Gente, vamos para um caso concreto adaptado? Imagina que o Miati é um estrangeiro, ele ingressou irregularmente no Brasil com o uso de documento falso. Posteriormente, ele pediu refúgio por afirmar que sofre perseguição no seu país de origem e foi deferido o refúgio. Aí vamos pensar. Ele cometeu alguns crimes para entrar no território nacional, não cometeu? Pelo menos aqui falsificação de documento público e uso de documento falso. Mas ele cometeu esse crime para fugir de uma situação de perseguição no seu país e entrar no Brasil. Pergunta-se, ele vai ser punido por esse crime? Gente, ele não vai, porque o artigo 10 da Lei 9474 de 97 diz que a solicitação apresentada nas condições previstas nos artigos anteriores suspenderá qualquer procedimento administrativo ou criminal pela entrada irregular instaurado contra o peticionário e pessoas de seu grupo familiar que o acompanhem. Parágrafo 1º. Se a condição de refugiado for reconhecida, o procedimento será arquivado desde que demonstrado que a infração correspondente foi determinada pelos mesmos fatos que justificaram o dito reconhecimento. Gente, essa disposição legal tem uma razão de ser, né? A pessoa, ela muitas vezes comete uma falsificação de documento público e um crime de uso de documento falso para entrar em outro país por conta de uma situação de perseguição política, uma situação em que a vida dele está em risco. Então, de fato, não faria sentido conceder o refúgio, mas, por outro lado, condenar criminalmente pelo uso de documento falso. Então, realmente, não faria sentido. E aqui a lei, né, só para que fique claro, ela não fala tão somente no uso de documento falso ou na falsificação de documento público. Ela fala naquelas ações que forem eventualmente ilícitas e que foram cometidas com o objetivo de fugir do país de origem. Mas, gente, o caso concreto aqui não trata dessa situação específica, ele trata de outra. Vamos voltar para o Miati. Imagina que o Miati ingressou irregularmente no Brasil com documento falso, ele solicitou refúgio, mas não foi concedido.
Entretanto, o Miatti conseguiu uma permissão para residir permanentemente no Brasil. Ou seja, a situação é essa: foi negado o refúgio, mas ele conseguiu uma permissão de residência permanente no Brasil. E aí, o Miatti vai ser punido pelos crimes que cometeu para entrar no Brasil? Gente, não vai. Aqui se trata de uma aplicação de analogia em bona parte. Entendeu-se que não existe aqui uma justa causa para a ação penal, porque por mais que ele não tenha conseguido o pedido de refúgio dele, que era o pedido principal, ele conseguiu uma autorização de residência permanente. E essa autorização ela ficaria meio que sem sentido caso ele fosse punido pelo crime do uso de documento falso que ele utilizou para entrar no Brasil. Então, de fato, se entendeu aqui que não existe justa causa para ação penal e houve aqui uma aplicação por analogia daquele tratamento que seria dado ao refugiado. Como é que ficou o destaque? Ainda que indeferido o pedido de refúgio, a concessão de residência permanente ao estrangeiro equivale a uma anistia legal para os crimes de uso de documento falso e falsificação de documento público, conforme estabelecido no artigo 10, parágrafo 1º da Lei 9474 de 97, em relação aos refugiados. O último julgado do dia da sexta turma do STJ foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: a revogação do acordo de não persecução penal não exige que o investigado seja intimado para justificar o descumprimento das condições impostas na avença. Vamos lá, gente. Acordo de não persecução penal. Está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Foi uma novidade do tal do pacote anticrime, talvez uma das boas novidades. E nós temos aqui que, não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. E aí temos as condições. Mas vamos lá, quais são aqui os requisitos? Confissão formal e circunstanciada da prática de infração penal. A infração penal tem que ter sido cometida sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos. E aí, gente, presentes esses requisitos, haverá uma possibilidade, né? Então não há um dever do Ministério Público, é uma possibilidade. Por quê? Porque é necessário que se avalie que essa medida é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aí o Ministério Público ele vai determinar as condições que são cumulativas ou alternativas. Alguns outros pontos muito importantes. O parágrafo 2º diz que não cabe à NPP em algumas hipóteses. Quais são? Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes, essas infrações pretéritas, se o agente tiver sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, tanto por acordo de não persecução penal, quanto por transação penal ou suspensão condicional do processo, e nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica ou familiar ou praticado contra a mulher por razões de sua condição de sexo feminino em favor do agressor. Então, nesses casos aqui, não cabe também acordo de não persecução penal. Vamos em frente, gente, agora adentrar de fato no julgado. Vamos para um caso concreto adaptado. Imagina que o José celebrou um acordo de não persecução penal. Ele foi devidamente cientificado acerca de todos os termos desse acordo, mas ele descumpriu. E aí, quando ele descumpriu, o advogado foi intimado para justificar esse descumprimento. O advogado, por sua vez, disse que não tinha contato com o cliente, não sabia onde ele estava e pediu a intimação por edital. O juiz indeferiu esse pedido
E o Ministério Público, diante da situação, postulou pela rescisão do acordo de não persecução penal e ofereceu a denúncia. E aí pergunta-se, agiu corretamente aqui o juiz e o MP? Gente, agiram corretamente sim. O que diz o artigo 28A, parágrafo 10? Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Então, não existe um dever legal de intimar o indivíduo acerca do descumprimento e posterior rescisão desse acordo de não persecução penal. Principalmente em uma situação como essa, porque ele tinha a obrigação, em primeiro lugar, de manter o endereço dele atualizado. Então já tentaram intimar para dar a possibilidade dele justificar o motivo de não estar cumprindo o acordo. Não conseguiram, por quê? Porque o endereço dele não estava nem atualizado. E aí, precisa intimar por edital? Não, não precisa. Nesse caso aqui, simplesmente vai haver a rescisão e vai haver o oferecimento da denúncia. É isso que o STJ decidiu nesse caso concreto. Então, como é que ficou o destaque? A revogação do acordo de não persecução penal não exige que o investigado seja intimado para justificar o descumprimento das condições impostas na avença. Meus queridos, por hoje foi isso, mas eu vou fazer aquele último convite super especial. Tá acabando a Black Friday do Clube da Lei até o dia 30 de novembro, então aqui segundos finais para você aproveitar a melhor oferta da nossa história ao adquirir o Clube da Lei, que é essa assinatura que vocês já conhecem, que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura por carreira e por edital. Você leva também o Mapa do Aprovado, que é um curso que te ensina a estudar. E, gente, com esse curso eu tenho certeza que vocês vão aprender a tirar o melhor proveito possível do material do Clube da Lei e também vão aprender a ter muita autonomia e estratégia no momento de organizar todas as etapas do teu estudo. Então aproveita, é uma oferta realmente muito boa. Esse curso normalmente custa R$ 257 e está saindo de graça. Gente, no combo representa um desconto de quase 50%. Então aproveita e vem fazer parte do Clube da Lei que eu aguardo vocês. Meus amigos, também faço aquele último convite super especial. Vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que é muito menos burocrático, é muito mais simples do que você imaginava publicar. Às vezes um texto que você até já tem, pode ser uma monografia, um TCC, pode ser um artigo, e transformar em seu livro. E você vai ver também que o valor é justo, especialmente pela diferença que isso pode fazer em uma futura prova de títulos. Então vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada que eu te aguardo. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.